Meus amados e queridos irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Boa noite e bem-vindos à nossa classe virtual da Escola Bíblica. Apesar, irmãos, de nós todos estarmos vivendo uma crise grande, mundial, e que nós temos orado a Deus para que abrevie este tempo, inclusive, em particular, nós, como igreja, temos orado para que Deus em breve permita que a igreja volte a se reunir. Nós, no entanto, uma coisa boa temos feito. Nós temos tentado usar deste tempo para aprender coisas importantes da Bíblia. O estudo que nós estamos fazendo, se bem compreendido e se praticado pela nossa igreja, continuará a fazer ainda maior diferença no nosso ministério, em toda a nossa ação, na nossa vida comum, naquilo que fazemos para a glória de Deus e a forma como vivemos e convivemos uns com os outros. 9 marcas de uma igreja saudável é, sem sombra de dúvida, um estudo de grande importância, que vai fazer grande diferença na nossa vida. Nas 2 vezes que nós fizemos isso com pequenas classes da escola bíblica, o pedido que nos foi feito foi que tentássemos trazer isso para a igreja no seu aspecto mais amplo. É claro que, dadas as minhas próprias limitações e as limitações da circunstância, eu não consigo passar para os irmãos senão um pouco daquilo que nós encontramos nesse excelente conteúdo que o livro traz. Por isso eu lhe recomendo este livro. A igreja tem uma cópia que pode emprestar, bem como você pode comprar no site da Editora Fiel e ter para si, para ler, reler e continuar sempre estudando. É aquilo que nós temos fortalecido como convicção comum da nossa igreja e tentado praticar para a glória de Deus em obediência e conformidade com a sua palavra. No nosso estudo anterior, nós falamos 2 coisas. A primeira é que nós não devemos almejar ser uma igreja de sucesso segundo uma medida falha, não bíblica, carnal e mundana. Os números não asseguram a aprovação divina. Nós veremos, quando estudarmos a marca número 8, que números têm tudo a ver com o reino de Deus. O reino de Deus é um povo sempre crescente. Leia o Antigo Testamento, mais do que isso, como temos visto nos Atos dos Apóstolos. Números têm algo a dizer, mas nunca como a primária coisa e como a primária coisa a buscar na vida da igreja, como uma consequência de trabalho de convicções. Mas eu não quero me antecipar aqui. Nós aprendemos que nós devemos querer, almejar, individualmente cada um procurar contribuir para este alvo e orar para que todos juntos alcancemos um padrão de vida saudável como igreja local, pautado pelos critérios claros da Escritura Sagrada. O sucesso mundano, o sucesso vaidoso, o sucesso da competição, nada disso nos interessa. Interessa-nos sim a aprovação divina. Interessa-nos sim que Deus alegre-se em abençoar o nosso ministério. O que queremos ser, então, é uma igreja saudável, biblicamente pautada, dirigida por aquilo que a palavra do Senhor revela. Vimos, em segundo lugar, que existe um tipo de pregação que é mais excelente. Eu não quero ofender as preferências de ninguém, mas existe um tipo de pregação que é mais excelente, a saber, a pregação expositiva. Por que ela é mais excelente? Simples, porque nela o pregador é dirigido pelo texto. Ele tende a apresentar aos seus ouvintes aquilo que o texto apresenta sobre Deus, revela da mente de Deus. Trazer isto, explicar isto, aplicar isto. É simples o passo a passo de uma pregação expositiva. Isto fará gradativamente com que os próprios crentes conheçam melhor, amem mais e aprendam a conhecer melhor as suas cópias da Bíblia. Eu li uma frase esta semana profundamente reflexiva. Os evangélicos do Brasil creem firmemente numa Bíblia que não conhecem. Pense nisto, porque é verdade. Ninguém questiona a inspiração da Bíblia, ou pelo menos eu espero que não.
Ninguém questiona a autoridade da Bíblia. Ninguém questiona a preservação da Bíblia ao longo dos anos. Nós não temos em nosso meio, ou pelo menos não é comum ter, ideias absurdas, como a Bíblia como sendo um enfeixe de lendas ou um livro fraudado. Não há isso. Mas o que há? Profunda, embaraçosa falta de conhecimento da Bíblia. Não é um livro somente para crer nele, é um livro para conhecê-lo. E um livro a respeito do qual nós precisamos nutrir familiaridade e a capacidade de discernir quando um pensamento nos é apresentado, se ele está em conformidade ou não com a palavra de Deus e por quê. Quando eu estava na escola, meu professor de matemática da quinta série fazia uma coisa que para nós era terrível. Ele dava a equação e o resultado. Ele queria que os alunos fizessem o caminho entre a equação e o resultado. Aí a gente tentava dar um jeitinhozinho assim, mas é claro que o professor identificava aquilo rapidamente. O objetivo dele como professor estava corretíssimo. Era que nós aprendêssemos a pensar de forma apropriada e a resolver aquele pequeno problema diante de nós ali de forma correta. Com relação à palavra de Deus é a mesma coisa. Não basta saber a resposta certa. É preciso entender por que a resposta certa é a resposta certa. Isto é que produz em nós firmeza, porque o lobo nunca entra no rebanho senão quando está vestido de ovelha. É preciso que nós tenhamos, para com a Escritura Sagrada, uma familiaridade, um respeito e uma aptidão para discernir. Vimos também que a igreja deve atuar na base das suas convicções. Uma boa exemplificação disto é o trabalho de evangelismo. Alguém dirá, pastor, o trabalho de evangelismo não dá certo. Já tentei diversas vezes e não obtive convertidos. O fato da percepção de alguém ser esta não muda a ordem divina que revela a expectativa de Deus de que as igrejas e os crentes individualmente atuem na evangelização dos perdidos. Nós não fazemos pelo resultado, meus amados irmãos, nós fazemos para prestar obediência ao nosso comandante, que é o Senhor Deus. A igreja atua sobre convicções. E isto é o que nos cerca graciosamente da parte de Deus de sermos tentados a abraçar e imitar os expedientes mundanos. Lembro-me na biografia de Billy Graham, quando ele foi abordado por uma crente no começo do seu ministério, uma mulher que era professora da escola dominical de uma igreja evangélica em Hollywood, exatamente Hollywood, lá em Los Angeles, a cidade, a capital do cinema e dos artistas. Havia ali uma igreja evangélica, aquela mulher era diretora da escola bíblica daquela igreja. Ela procurou o jovem evangelista e disse a ele: não tente entreter as pessoas. Não tente fascinar as pessoas ou oferecer a elas algo atrativo. Ele ficou confuso com essa reprimenda, mas ela se explicou. O mundo sempre conseguirá atrair mais. O mundo sempre disporá de mais recursos para entreter. Mas o mundo não pode oferecer vida, perdão, reconciliação com Deus. Isso o mundo não pode oferecer. Nós podemos, por exemplo, pensar no departamento infantil. Se nós tentarmos usar as histórias de Golias e de Sansão para divertir as crianças, nós ficaremos profundamente frustrados. Porque as histórias do mundo são muito mais criativas, são muito mais emocionantes e coloridas para as crianças, é óbvio. Então o que nós vamos fazer? Vamos criar outros personagens que sejam semelhantes aos do mundo? É claro que não, irmãos. Nós continuaremos ensinando Golias, Sansão e todos os outros. Não pela história em si, mas por aquilo que esta história, que é fato e não criação da mente humana,
aquilo que este fato revela sobre Deus, que faz diferença na vida da criança e do idoso. A igreja atua, estabelece o seu ministério sobre convicções. E este é o link para nosso segundo estudo, a segunda marca de uma igreja saudável, no livro chamada de Teologia Bíblica. Aqui, na minha pequena reflexão com os irmãos sobre ela, eu estou falando sobre a importância das convicções. Eu creio firmemente, meus amados irmãos, que uma pequena mudança pode produzir grande impacto, para o bem ou para o mal. Se a irmã está cozinhando ou o irmão está cozinhando, e a receita precisa que você coloque um número, uma quantidade, específica de sal. Se você colocar mais, você sabe que vai fazer diferença no resultado e no sabor do alimento, não é verdade? Pequenas coisas fazem grandes diferenças. E eu acredito firmemente que uma pequena adição à doutrina da Bíblia pode ser monstruosamente perigosa e fatal. Quero trazer um exemplo histórico para comprovar, para argumentar nessa direção. Há muitos anos atrás, eu sei que eu estou citando algo antigo, no século XVII, os batistas ingleses se dividiram em dois grupos. Um destes grupos ficou conhecido como o grupo dos batistas gerais, o outro dos batistas particulares. Não é nosso assunto aqui nesta noite. O grupo dos batistas gerais começou pouco a pouco, assimilar diferentes formas de doutrina. Em poucos anos, todos os batistas gerais tinham se tornado uma caricatura da fé cristã chamada unitarismo, que existe até hoje em números ridículos. O que é o unitarismo? A negação da doutrina da Santíssima Trindade. Muito posterior, é claro, à negação da inspiração e da preservação da Bíblia, da morte expiatória de Cristo, é a negação completa da fé cristã. Como alguém que afirmava a fé cristã chega a negar? Nunca é de um dia para o outro. Sempre é por pequenas diferenças que se vão acumulando e produzindo seu impacto negativo na vida de indivíduos e na vida da Igreja de Deus. Eu acredito, meus amados irmãos, que convicções são coisas muito importantes. A bem da verdade, na vida da igreja, talvez sejam a mais importante das coisas. Aquilo que nós, como igreja, e cada um individualmente, crê a respeito de Deus. E, portanto, é o que nós praticamos e pregamos e ensinamos a respeito de Deus. O que nós cremos? O que nós afirmamos sobre Deus? E eu quero acompanhar aqui os 5 pontos deste capítulo do livro e já imediatamente aplicar para os irmãos ponto por ponto para que nós possamos compreender a diferença que isso produz em larga escala. A primeira convicção a respeito de Deus que uma igreja bíblica tem é de que Deus é o Criador de todas as coisas. O antiquíssimo texto da fé cristã diz: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. A primeira coisa que nós cremos sobre Deus é que Ele é Criador, como diz o primeiro verso do primeiro capítulo do primeiro livro da Bíblia: no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus é o Criador. Esta é uma verdade da Bíblia que não podemos misturar ou negar. A nossa convicção de que Deus é o Criador é igual a algo de suma importância e eu queria demonstrar isso rapidamente. Será que eu vou conseguir? Criação é igual a ordem. Quem crê na criação, existe que o Criador estabeleceu uma ordem em toda a sua criação. As grandes questões do nosso dia, todas elas repousam neste ponto, total ou parcialmente.
Se o homem e a mulher terão diferentes papéis no lar, na sociedade e na igreja, tudo isso está estabelecido na nossa doutrina da criação. Não cremos que Deus criou o homem para dominar a mulher, nem vice-versa, mas que Deus os criou como parceiros que se complementam. Mas o mundo, que há muito tempo abandonou a crença na criação, o que o mundo tem para oferecer? Nada, senão a explicação de que o ser humano é um animal e que vivem em guerra uns contra os outros, seja guerra armada, seja guerra não deflagrada, e a guerra dos homens contra as mulheres é um grande pano de fundo na metanarrativa, quer dizer, na explicação, na filosofia, no pensamento da nossa sociedade. Se nós voltarmos, porém, lá na raiz, na base, e afirmarmos que Deus é o Criador, então nós estamos afirmando algo que estabelece um padrão de ordem sobre as relações humanas. A ideia de que o ser humano tem o direito de abortar a vida do infante no ventre materno. Qual é a origem deste pensamento? Quais são as bases? Qual é a expressão deste pensamento? A ideia de que um homem pode relacionar-se com outro homem tão validamente como se estivesse se relacionando com uma mulher. Qual é a base disso? Ou uma mulher com outra mulher em vez de um homem? Qual é a base deste relacionamento? Tudo é uma perversão da doutrina inicial da Escritura de que Deus é o Criador. 100 anos atrás, um pouco antes disto, o darwinismo, com toda a sua arrogância, ganhou a sua expressão mais prática no darwinismo social. A ideia de que havia pessoas, classes de pessoas, perfis de pessoas melhores, superiores a outros, e que estes deveriam ser facilitados ou expandidos em número sobre a face da Terra. Isso foi chamado de eugenia. Passadas algumas décadas, nós vemos isto como pensamento absurdo. Mas os crentes, naquele tempo, já viam isto como absurdo, por crerem que Deus criou todas as coisas. Se Deus é o Criador, Deus é o ordenador. E sendo o Criador e o ordenador, a Deus todos prestaremos conta. A sociedade, em larga escala, abandonou a convicção a respeito de Deus, meus amados e queridos irmãos, não porque provou que Deus não existe, porque isso ninguém fez nem fará, mas porque era muito conveniente para os interesses do coração humano dizer que Deus é uma fábula e apegar-se, não à prova, porque prova não há, é claro que não, mas apegar-se ao desejo de que isso seja verdade. Pense bem e veja uma igreja que tem crianças, que tem adolescentes, que tem jovens, uma igreja que tem famílias, uma igreja que tem indivíduos, não precisa ter convicções muito bem estabelecidas sobre isto, e nós, é claro, percebemos que sim, que precisa sim, e que mesmo neste tempo tão estranho que nós vivemos, nós precisamos afirmar verdades básicas. Uma delas, no princípio criou Deus os céus e a terra. A segunda coisa sobre Deus, que vem no nosso livro e na nossa reflexão esta noite, é moral. Porque mesmo no tempo em que nós vivemos, alguns creem que exista um ser superior com uma explicação racional para a existência das coisas, mas não aceitam que este ser espiritual tenha vontade, tenha preferências e muito menos aceitam que seja um ser moral. Um ser que contempla o bem e o mal, o certo e o errado. Sobre Deus, nós temos algo a afirmar. Deus é santo. Deus está totalmente separado de toda imperfeição e de toda impureza moral. E sendo assim, sendo este ser tão único, a criação tem um significado muito prático para nós. Santidade, perdão, é igual a supremacia. Quando reconhecemos os atributos morais de Deus, o seu caráter e a sua perfeição, nós perceberemos que estamos diante daquele que é muito acima de nós, a quem nós somos muito inferiores.
E uma segunda coisa advirá desta compreensão, a compreensão de que somos falhos diante de Deus e que precisamos de um Salvador. Na sexta-feira que vem nós veremos a marca número 3, o Evangelho. Mas digo aos irmãos aqui abertamente, quando se perde a compreensão de que Deus é santo, perde-se a compreensão de que nós não somos. O ser humano por natureza não é. E perde-se de vista o principal da escritura e da história humana, perde-se de vista o que é a salvação, quem é o Salvador e por que precisamos ser salvos. O Evangelho, meus amados irmãos, veremos na próxima sexta-feira. Fique comigo para esta próxima lição. O Evangelho é a resposta do Deus Santo. É a intervenção misericordiosa e amorosa do Deus Santo em favor de criaturas que não são santas e que ele julgaria e condenaria, mas não o faz, por causa de si mesmo, do seu amor, da sua misericórdia e do seu Filho. Sobre o caráter de Deus, afirmamos não somente a sua santidade, afirmamos a sua fidelidade. E a fidelidade de Deus para nós é igual à possibilidade de sermos salvos. Deus não é um Deus mesquinho, nem um Deus de opiniões frouxas. Deus não é um Deus que muda de ideia de forma tão leviana quanto o ser humano, não. Deus é fiel. O que isto quer dizer? Quer dizer que moralmente Deus é imutável. Quer dizer que moralmente Deus é perfeito. Quer dizer que moralmente aquilo que Deus prometeu fazer, Ele o fará. Quando leio o livro do Êxodo, capítulo 34, queira abrir comigo a sua Bíblia em Êxodo 34, o verso número 6 chama a nossa atenção nesta noite. Onde lemos: E passando o Senhor por diante dele, Êxodo 34, verso 6, clamou: Senhor, Senhor Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. O que este texto nos fala sobre Deus? Nos fala sobre Deus duas coisas tão importantes. A primeira, que Deus perdoa, e a segunda, que Deus julga. Nós vivemos um tempo tão curioso, meus amados irmãos. Eu falava sobre isso no culto da quarta-feira passada. Alguém do nosso tempo ouve isso sobre Deus, que Deus julga, que Deus visita a iniquidade, e a pessoa responde com tanta convicção: o Deus em quem eu creio não faz isso. E eu gosto muito da resposta do apologista do nosso tempo, pregador do Evangelho, David Jeremiah, que ele diz: realmente, o Deus em quem você crê não faz isso, porque ele não existe. O Deus que existe faz isto. O único Deus verdadeiro faz isto, é o que ele revela na sua palavra. A respeito de Deus, meus amados irmãos, nós podemos viver a nossa vida toda querendo que ele seja quem nós imaginamos que ele é e quem nós gostaríamos que ele fosse. Ou nós podemos nos voltar para a sua palavra e descobrir quem ele realmente é. Se houvesse um versículo aqui na Bíblia, meus amados irmãos, que dissesse sim, que se Hugo crer em Jesus, Hugo será salvo, pouca esperança significaria para mim, porque muitos outros Hugo já viveram antes de mim e muitos outros depois, e por que seria eu? Mas quando eu leio as promessas da Escritura, tendo em mente a fidelidade de quem as fez, então eu posso ter alguma esperança, e na verdade mais do que isso, segurança convicta de salvação, se eu atender aos critérios da própria Escritura Sagrada, que atendo me arrependendo dos pecados e crendo em Cristo como meu Salvador. O que nós cremos a respeito de Deus? Cremos que Deus é Criador, cremos que Deus é santo, cremos que Deus é fiel, cremos, meus amados irmãos, que Deus é amor. E isto significa, primeiro de tudo e mais do que qualquer outra coisa, amor significa para nós comunhão. Quando eu oro,
O inimigo pode tentar flechar o meu coração com uma mentira e dizer que eu estou falando com as paredes, com o vento, com o ar, com as formigas que passam no chão da sala, com um amigo imaginário, entre aspas, e é o que nós ouvimos tanto o mundo dizer hoje. Não é isto? No entanto, a respeito de Deus, a igreja tem uma convicção. A convicção de que Deus é amor. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Eu estou lendo na primeira carta de João, capítulo número 4. Nós o amamos a ele porque ele nos amou primeiro. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. O que nós cremos a respeito de Deus? Que Deus é um Deus de amor. E por isso é possível que uma criatura imensamente finita, presa a um corpo que consegue somente perceber aquilo que é tangível, que pouco consegue perceber das coisas eternas e espirituais, é possível que esta criatura tenha comunhão, contato com o Criador, que é um Espírito eterno e infinito. Por que isso é possível? Porque Deus é amor. Porque Deus quer. Porque Deus permite. Porque Deus criou o canal de comunicação entre nós e Ele. Ele nos fala pela Bíblia. Nós falamos com Ele pela oração. Nós nos reunimos para adorar e cremos, porque Deus é amor, que o nosso culto chega até Ele. Nossos cânticos e nossas orações. E Ele atua em nosso meio pela palavra pregada nos nossos corações. Meus amados irmãos, que coisa maravilhosa é crer no amor de Deus. Que coisa indispensável é crer no amor de Deus. Veja que se nós tentássemos crer nisto ou explicar isto pelos nossos meios humanos, nós diminuiríamos Deus absurdamente e perderíamos estas ricas e preciosas bênçãos que são as de usufruir do amor do Senhor. Meu tempo está passando, eu preciso avançar. Nós cremos na soberania de Deus, e isso se traduz em duas importantíssimas coisas para nós. Traduz-se em segurança, traduz-se em esperança. Traduz segurança, segurança da salvação. Se Deus não é soberano, então qualquer coisa pode me tirar das mãos dele. Traduz segurança quanto às N coisas que podem acontecer na minha vida, doença, posso perder o emprego, posso sofrer um acidente de carro, posso vir a perder as pessoas que eu amo, posso vir a perder um membro, a perder uma das capacidades do corpo, posso vir a perder a memória, posso vir a perder a inteligência, posso vir a perder a sanidade, posso vir a perder tantas coisas. A mera menção destas coisas provocaria em nós pavor e ansiedade, senão que crescemos em Deus. E não somente num Deus que lá do cima diz, eu não queria que nada disso acontecesse. Mas num Deus que é soberano, que é Senhor, que faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Um Deus que no trono estava sentado no seu trono de glória e viu José ser vendido pelos irmãos como escravo e disse assim, se eu pudesse fazer alguma coisa. Esse não é o Deus da Escritura. O Deus que viu José ser traído e enredado numa teia de mentiras pela mulher de Potifar, e impotente lá em cima, dizendo, como eu queria fazer algo por José. Esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia, José o revelou,
Gênesis 50, verso 20, ao dizer para os seus irmãos: vós intentastes o mal contra mim, mas Deus o converteu em bem. Deus o converteu em bem. Quem é o Deus da Bíblia é soberano. Há situações em que não consigo explicar. A soberania é a doutrina, eu digo isso sempre, que dá um nó na minha cabeça, algumas vezes, mas que sempre dá paz ao meu coração. Não existe nada que o ser humano mais queira negociar do que a soberania de Deus. Deus é soberano. Talvez você já tenha ouvido uma frase do tipo: a única coisa que Deus não consegue controlar é a vontade humana. Ou seja, nós estamos dizendo que existe algo maior do que Deus, que sou eu. Que absurdo dizer isso. Deus só vai fazer se você fizer. É um Deus que reage e não um Deus que age. São convicções a respeito de Deus que parecem fazer sentido, mas que, quando são examinadas rigorosamente e biblicamente, se desmancham como um castelo de cartas. A respeito de Deus, amados irmãos, este é um estudo à parte e maravilhoso. Nós cremos que Deus é um Deus soberano e isso significa para nós segurança. Isso significa para nós esperança. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu vou morrer. Não sei quando, não sei como, mas eu sei que eu vou morrer. No dia que eu morrer, eu não estarei lá para decidir se serei cremado ou enterrado. Eu prefiro ser enterrado, viu, Ana Luísa? Depois que eu for enterrado, você sabe o que vai acontecer. Eu não preciso descrever. Os nutrientes que estão aqui, os elementos da natureza, que estão aqui em inúmeras formas complexas, não preciso explicar. A Bíblia diz: tu és pó e ao pó hás de voltar. E tudo há de se misturar no solo. Fato. Um fato meio lúgubre, mas é fato. Se eu não cresce que Deus é soberano, a compreensão deste fato significaria para mim que na hora que eu morrer, acabou tudo. Mas como eu creio que Deus é soberano, porque a Bíblia diz que Deus é soberano, no dia que Jesus Cristo voltar, se eu já tiver morrido, o pó se reconstituirá em ser humano, com um corpo glorificado, semelhante ao corpo de Jesus Cristo. Você pede para eu explicar isto, e mais do que isto eu não consigo explicar. Senão aquilo que a Escritura diz, 1 de João capítulo 3. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é, e assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Veja o que o texto bíblico diz. Quer dizer que se eu estiver morto e sepultado e desfeito na natureza, o pó voltou ao pó, eu hei de ser como Ele, Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador, é. Olha o tamanho da soberania de Deus que nós acreditamos, amados. Uma soberania que transcende o limite da vida, que transcende o limite da mente, que transcende os limites da natureza. Sobre Deus, nós cremos que Deus é o Criador, que Ele é santo, que Ele é fiel, que Ele é amor, que Ele é Senhor soberano. E isto produz, como consequência, ordem, um reconhecimento da supremacia de Deus, a possibilidade de salvação, comunhão com Deus, segurança nesta vida e na vida eterna, e esperança nesta vida e na vida eterna. Mas nossa última colocação para os irmãos é que abalar, alterar, diluir as convicções que devemos ter nestas coisas que a Bíblia revela sobre quem Deus é, produz coisas terríveis.
terríveis, meus amados irmãos, e catastróficas. Há anos atrás, um grupo de crentes sentia na igreja falta de poder espiritual. Eles entenderam que deveriam orar por poder espiritual. Tinham percebido que havia menos conversões. E perceberam que havia mais desinteresse. Então decidiram orar por avivamento e por poder espiritual. E eu quero dizer que para essa reunião de oração eu iria todos os dias da semana. No afã desse desejo, começaram a imaginar que era necessário a repetição de algo do passado. Talvez você já esteja entendendo do que eu estou falando. E eles começaram a buscar um novo Pentecostes. Encontraram grandes experiências, que não são o assunto da nossa aula hoje, e passaram a se chamar de crentes do Pentecostes. Nós sabemos, eu acho que a Bíblia hoje é tão clara e os anos já deixaram esse assunto mais pacífico, que o Pentecostes foi uma coisa única e repetida. A doutrina de que alguns crentes têm mais ou menos, ou de que alguns têm e outros não, o Espírito Santo, nasceu de uma intenção maravilhosa, a de busca por poder espiritual, clamor por avivamento e por conversões. E eu digo para os irmãos, eu iria nesse culto de oração todos os dias. Mas veja como um afã humano não contido pela Escritura produziu uma diferença tão grande. E no começo, na origem, um abismo entre os crentes. Nossas convicções a respeito de Deus são muito sérias, amados irmãos. Aquilo que nós esperamos do Senhor, com base na sua palavra, é muito sério. E as convicções da igreja estão em jogo a cada geração, porque cada geração tem que se submeter à Bíblia e afirmar novamente a convicção naquilo que a Escritura Sagrada ensina. Há alguns anos atrás, um pregador aqui no Brasil começou a acreditar que se Deus tem poder para curar, Deus tem poder para te dar dinheiro para pagar suas contas. E depois ele começou a pregar não só para pagar as contas, mas para viver uma vida boa. Não só para viver uma vida boa, mas para viver a melhor. E não somente isso, ele começou a dizer, mas para que você não seja cauda, mas cabeça. Nos Estados Unidos aconteceu a mesma coisa e nasceu a teologia da prosperidade. Um absurdo. Uma completa contrariedade ao padrão da Bíblia. Reafirmo para os irmãos, nossas convicções têm que ser reafirmadas sempre. E sempre submetidas ao ensinamento da Escritura. Não basta sermos igreja. Temos que ser igreja segundo a Escritura Sagrada. Não basta crermos na Bíblia. Temos que crer na Bíblia e naquilo que a Bíblia ensina. Não basta termos a Bíblia. E nem basta lermos vagamente. É necessário que todos nós nos familiarizemos com a Escritura e permitamos que ela predomine sobre nós de maneira tal que o próprio Deus reja sobre a nossa vida e sobre a nossa igreja. Convicções importam sim. E mesmo hoje, cada um de nós deve se corrigir para que possamos afirmar novamente pelo bem, pela saúde da nossa vida e da vida da nossa igreja, o padrão bíblico de ensinamento e o padrão bíblico de verdade. Que Deus para tanto nos ajude. Queira orar comigo. Se você puder, curva a sua fronte e feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus. Obrigado pela tua palavra, Senhor. E obrigado por este tempo que o Senhor separou para nós estudarmos mais um pouco da Bíblia. Deus, dá-nos graça para não somente crermos na Bíblia, mas crermos naquilo que a Bíblia ensina. E para, Deus, buscarmos sempre que o Senhor reja sobre a vida de cada um de nós e sobre a nossa igreja pela Escritura Sagrada.
Senhor Deus, ensina a cada um, do mais velho ao mais jovem, até a criança da nossa igreja, quem tu és e todas as tuas obras que revelaste na tua palavra escrita. Obrigado, Senhor, pela Bíblia, pela sua inspiração, pela sua preservação, pela sua perfeição. Guarda-nos no teu amor e ajuda-nos a ser uma igreja aprovada por ti. Nós oramos assim em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado pela sua participação e eu te convido a participar não só da nossa escola bíblica nas sextas-feiras às 19h30, como também do nosso culto de oração e estudo bíblico na quarta-feira no mesmo horário e dos nossos cultos dominicais às 10h30 e 7h, tudo aqui por este canal do YouTube. Curta o vídeo, compartilhe, inscreva-se, ative as notificações, interaja, participe da vida da Igreja Batista de Bela Vista pela internet. E que Deus, em nome de Jesus, sempre te abençoe.